Vamos iniciar aqui a aula 3 da disciplina Crescimento e Desenvolvimento Motor, para darmos continuidade aqui ao conhecimento dos temas relacionados à aprendizagem motor. Então, eu venho aqui falar um pouco sobre o modelo teórico proposto por Gallagher a respeito desse tema. Então, nós percebemos aqui que os padrões de movimento fundamental são os padrões de comportamento básico que são observáveis. São atividades locomotoras, como correr, pular, as atividades manipulativas também, como arremessar, pegar, as atividades estabilizadoras, como caminhar sobre uma barra e equilibrar-se com apenas um pé, são exemplos de movimentos fundamentais que pode ser desenvolvido durante os primeiros anos da infância. Então, que nós chamamos ali de atividades locomotoras. Tá certo? É um conjunto de padrões de comportamentos. Esses são chamados de padrões de comportamentos básicos, em que o indivíduo vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, aqui nós temos uma imagem aqui, um GIF animado, em que o indivíduo faz um salto de uma extremidade à outra, mostrando ali as habilidades de salto, habilidades especializadas que levam ele de um ponto A ao ponto B. Então, nós falamos de maturação na aula anterior. Então, embora a maturação realmente desempenhe determinado papel no desenvolvimento de padrões do movimento fundamental, ela não deve ser vista como a única influência. Por quê? Então, aluno, aluna, você que está lendo assistindo essa videoaula, por quê? Que a maturação não é a única influência. Porque existem outros fatores, né, que nós observamos ali. São vários outros fatores que vão desempenhar o desenvolvimento de habilidades naquele indivíduo. Então, por exemplo, as condições do ambiente, aquilo que nós comentamos, questões ambientais, as questões voltadas para as oportunidades de prática que o indivíduo deve ter, o próprio incentivo esse que é oriundo do professor, o incentivo que pode ser da família, né? Instruções específicas para que aquele indivíduo faça um determinado movimento. A própria questão da ecologia, ou seja, o contexto em que aquele indivíduo está inserido. O ambiente também, como nós vimos anteriormente. Todos esses fatores são fundamentais, são importantes no grau de desenvolvimento das habilidades do indivíduo, né? Habilidades de movimentos que nós chamamos habilidade de movimento fundamental. Então, pense, se nós tivermos condições teoricamente adequadas, enquanto professores de educação física, propusermos oportunidades para que o indivíduo vivencie essas práticas de diferentes maneiras, recebendo o nosso incentivo, sobretudo como professores, ou em outros ambientes que eles sejam motivados por outros indivíduos, amigos, colegas, pais, em que nós façamos as instruções como elas deveriam ser, à luz da literatura e também à luz do contexto didático-pedagógico, que é o que nós preservamos no contexto da educação física, né? Movimentos que tenham um fundamento e que sejam organizados de forma pedagógica. Não um movimento por si só, vamos dizer assim, mas um movimento com um conjunto de intencionalidades. Então, teoricamente, se nós observarmos esses aspectos, o indivíduo ele tem chances reais de adquirir habilidades dentro de um conjunto de movimentos que são fundamentais ali para o seu desenvolvimento. Ok? Então, se nós observarmos aqui o que diz respeito à questão do modelo teórico, o processo do desenvolvimento motor, do crescimento e do desenvolvimento motor, pode ser visto como fase e estágio. Então, nós vimos ali que tem teorias que falam sobre essa questão das fases e dos estágios. Então, aqui eu tenho fase e estágio. Então, o movimento observável
conforme especifica Gallagher, ele pode ser agrupado em pelo menos 3 categorias funcionais, de acordo com o seu propósito, sendo que ao longo de todas as fases do desenvolvimento motor nós podemos observá-las. São chamadas de tarefas de movimento de estabilidade, locomoção e manipulação. Então, pelo menos 3. Estabilidade, locomoção, manipulação. Ou ainda a combinação dessas 3 categorias específicas. Ok? Então, ao longo desse processo, o indivíduo ele vai adquirir competências e habilidades dentro desse contexto. Então, eu trago aqui alguns exemplos para vocês, dentro desse contexto aqui de movimento e estabilidades. Nós temos aqui aqueles movimentos que estão relacionados à manutenção do equilíbrio em relação à gravidade. Então, naquele slide anterior, uma mulher estava fazendo uma prancha ali, ela estava recorrendo a um conjunto de habilidades, sobretudo para a estabilidade, para se manter ali equilibrada em relação ao solo. Movimentos de locomoção, que são esses movimentos de mudança da localização do corpo em relação a um ponto fixo em uma determinada superfície. Então, podemos imaginar que é como se o indivíduo se transportasse do ponto A ao ponto B. Exemplo, você está na sua cama, levantou, acordou, você vai em direção ao banheiro, ou à cozinha, ou em direção ao seu guarda-roupa, para poder pegar uma roupa específica. Então, movimento de locomoção, caminhando, correndo, pulando e saltitando. Temos aqui também a outra categoria, que são os movimentos de manipulação. Então, em que consiste no momento em que nós conferimos força ou recebemos força de determinados objetos. Então, por exemplo, lançar algum objeto, pegar, chutar, rebater esse objeto especificamente, assim como o drible que nós fazemos no futebol, ou quem sabe o voleio quando pegamos a bola. Então, isso pode ser considerado uma categoria de movimentos de manipulação. E ainda a manipulação fina, que é algo que é bastante trabalhado ali na educação infantil, que diz respeito ao desenvolvimento dos músculos da mão e do punho. Então, um exemplo, pegar um papel e fazer um recorte utilizando uma tesoura, por exemplo, ou pegar um pincel e pintar uma folha em branco. Então, nós recorremos ali aos movimentos de manipulação fina. Okay? Então, por isso a importância de se trabalhar de forma tão específica em cada uma dessas categorias. E nós, enquanto professores, fazendo uma análise global, né, gerencial desse fenômeno. Como iremos fazer intervenções que, de fato, trabalhem esse conjunto de movimentos. Então, aqui eu tenho os exemplos, movimento de estabilidade. Ó, o sujeito está ali se posicionando próximo ao solo, mas sempre em equilíbrio. Caso ele tire as mãos ali, ele cai. Movimento de locomoção, o indivíduo está se movimentando de um ponto A ao ponto B. Um exemplo aqui, um corredor de atletismo, fazendo esse movimento. Manipulação, o indivíduo aqui no atletismo, ele vai fazer o lançamento do disco. Então, veja, perceba, aparentemente, esse movimento, ele a olho nu, parece um movimento simples, mas ele é extremamente complexo. Veja que o indivíduo ali, ele faz um movimento lateral, ele se posiciona em relação ao disco que ele tem na mão, faz um movimento de giro em relação ao quadril, para que ele faça o lançamento daquele objeto, conforme preconiza uma prova de lançamento de disco. Então, esse aqui é um movimento de manipulação. Estou citando os exemplos básicos aqui, mas se nós observarmos de forma analítica, esses movimentos são extremamente complexos. E aqui eu trago um exemplo de manipulação fina. É o que eu comentei, né? Uma tesoura, com um pincel, ou quaisquer outros movimentos que careçam ali desse movimento fino com os das mãos e das pontas dos dedos.
Então, vários movimentos, eles envolvem uma combinação de categorias. Então, nós envolvemos a estabilidade, a locomoção ou ainda a manipulação. Ok? Então, observem de forma sempre global, enquanto professores. Você, enquanto professor, que está ali na sala de aula, ou no espaço de intervenção da educação física, é importante observar ali essas categorias de movimentos. Então, pular corda envolve o quê? A locomoção. Manipulação, eu rodo a corda e na estabilidade eu me mantenho em equilíbrio. Então, de um modo semelhante, jogar futebol envolve habilidade de locomoção, em que o indivíduo corre e pula. De manipulação, ele faz o drible, ele passa a bola, ele chuta, ele faz o cabeceio. E de estabilidade, ele esquiva, ele alcança, ele vira, ele faz giros específicos para se manter em equilíbrio em relação ao solo. Ele lança a mão desse conjunto de movimentos e, obviamente, é natural que em algum momento, quando a estabilidade falha ou um movimento é mal executado, ele cai, por exemplo. Então, eu estou citando o exemplo aqui do futebol, mas isso se aplica a diferentes esportes e também diferentes vivências no dia a dia. Estabilidade, locomoção ou manipulação. Olha só o exemplo da jogadora aqui. É algo extremamente complexo. Eu costumo falar isso para os meus alunos em sala de aula. Nós não temos noção o quanto que para o nosso corpo é complexo fazer esse tipo de movimento. Claro que aqui ela está num contexto já de aprendizagem especializada, em que ela faz o equilíbrio, né? Movimenta-se de forma a equilibrar-se em relação ao solo, faz o chute da bola com apenas uma perna, e é o que nós chamamos de embaixadinha, mas ela acaba executando de forma adequada esse conjunto de movimentos, recorrendo às habilidades anteriormente vivenciadas por ela. Então, eu tenho aqui uma ampulheta que ela determina, explica para nós as diversas fases existentes. Fase e estágio do desenvolvimento motor. Essa ampulheta foi proposta lá pelo professor David Gallagher. Então, o que é muito revelador e que nos ajuda a entender de forma visual o que acontece aqui dentro desse contexto. Então, eu tenho aqui a utilização da nossa rotina na vida diária, ao longo da vida, a utilização recreativa e a utilização competitiva ao longo do processo. Tudo isso fica aqui no topo dessa ampulheta e ela vai tomando um contorno aqui ao longo do processo e em que cada camada dessa é caracterizada por uma fase diferente. Então, eu tenho aqui a fase do movimento reflexo, eu tenho a fase do movimento rudimentar, a fase do movimento fundamental e a fase do movimento especializado. Eu tenho aqui na lateral os estágios e eu tenho aqui uma faixa etária aproximada para cada período de desenvolvimento. Ok? Inclusive, eu trouxe aqui uma literatura do Piaget que fala mais ou menos sobre esse contexto. A fase ali sensório-motora, do nascimento aos 2 anos de idade, pré-operacional dos 2 aos 7, operações concretas dos 7 ao 11 e operações formais dos 12 em diante. Então, ela tem uma relação também com esse direcionamento proposto por Gallagher. Mas o nosso foco aqui é a ampulheta de Gallagher. Então, se eu for aqui, na fase do movimento reflexo, ela me mostra que esse período ela ocorre aqui, no estágio de codificação das informações, estágio em que o indivíduo tem ali mais ou menos entre 4 meses e 1 ano. Então, ele está vivenciando esse contexto de fase do movimento reflexo. Vários movimentos são involuntários, movimentos que são gerados por conta da própria sobrevivência daquele sujeito. Então, ele não tem muito controle. Você vê que aqui eu tenho bastante areia aqui no fim da ampulheta. Conforme eu vou aprendendo e mudando de fase, essa areia vai diminuindo e eu vou afunilando aqui
a minha base de competências. Então, aqui depois eu parto para a fase do movimento rudimentar, em que ele chama de estágio pré-controle, estágio de inibição de reflexo, ou seja, esses reflexos eles vão desaparecendo ao longo do tempo, que ocorre ali por volta de 1 ou 2 anos de idade, né? Do nascimento a 1 ou 2 anos de idade. Isso não é caracterizado, obviamente, cada indivíduo tem uma velocidade, porém, essa sequência é muito parecida para todos os indivíduos. Depois da fase do movimento rudimentar, eu tenho aqui a fase do movimento fundamental, que é o momento em que o indivíduo começa a ficar proficiente nos aprendizados que ele adquire, aprendizados locomotores. Há um conjunto aqui de estágios elementares, estágio inicial, que varia dos 2 até os 7 anos de idade. Então, perceba, ele vai crescendo na ampulheta. Vai adquirindo vivências, vai tendo aulas de educação física, vai tendo vivências de lazer, aprende em casa, aprende no cotidiano com outras pessoas, com os pais, enfim, ele vai crescendo essa ampulheta aqui, ele vai subindo, né? E temos aqui a fase do movimento especializado, que é o estágio de transição, aplicação e de utilização ao longo da vida. Então, o que ele fez? Ele foi subindo essa escada. Então, quando chega mais ou menos dos 10 a 14 anos, esse indivíduo, chegou na fase do movimento especializado. Então, muitas das habilidades que ele alcançou até agora, elas serão utilizadas ao longo de toda a vida desse sujeito. Mas ele precisa continuar sendo estimulado, tanto na sua rotina diária, quanto nas recreações do dia a dia, quanto na própria competição das demandas que são geradas no dia a dia para ele ali. Seja no trabalho, seja no seu cotidiano pessoal. Mas, em linhas gerais, ele segue, todos nós, em alguma medida, seguimos mais ou menos essas fases e esses estágios. Há indivíduos que são mais desenvolvidos que o outro, porém, aparentemente, a maioria das pessoas passam por essas faixas etárias. Então, basicamente falando, a fase do movimento fundamental tem ali um conjunto de estágios, que é aquele que nós vimos na ampulheta. As habilidades do movimento fundamental do início da infância são fruto da fase do movimento rudimentar. Então, no movimento rudimentar, ele teve vivências específicas e agora migrou para o fundamental. Então, tem um estágio inicial nesse contexto. O estágio inicial da fase do movimento fundamental representa as primeiras tentativas infantis orientadas para o objetivo de executar uma habilidade fundamental. Então, esse indivíduo ainda tem uma má coordenação. Né? Entre os 2 e 3 anos, ele ainda está aprendendo, ele ainda se movimenta de forma pouco coordenada, justamente pela fase que ele se encontra naquele momento. Então, eu tenho aqui os estágios elementares emergentes que estão presentes naquela ampulheta. Tá certo? Então, eu estou explicando basicamente o que consta naquela ampulheta. Os estágios elementares emergentes, dos quais pode haver vários estágios específicos, envolve a aquisição de maior controle motor do indivíduo. Então, ele vai aprendendo a se movimentar de forma rítmica, a partir das habilidades que ele está adquirindo ali no contexto do movimento fundamental. Então, durante os estágios ainda, há vários movimentos que são restritos ou são exagerados, apesar de serem um pouco melhor coordenados. Então, acontece em 3 e 5 anos. Tem o estágio proficiente, que é o momento em que o indivíduo, o carinha ali, chega na fase do movimento fundamental, que caracteriza por performance mecanicamente ainda mais eficientes, que são coordenadas e controladas. Ocorrem entre os 5 e 6 anos. Então, aquele sujeito que começou a andar ali, alguns anos atrás, agora ele faz ele caminha, ele corre de forma mais refinada, sendo que suas habilidades manipulativas acontecem um pouco mais tarde que isso. O que isso quer dizer? Apesar dele correr, dele caminhar ali, com um pouco mais de proficiência, ele tem dificuldade em segurar o controle do videogame, em segurar algum objeto de forma manipulativa. Fase do movimento especializado é o período em que as habilidades de estabilidade, locomoção e manipulação estão progressivamente refinadas. É como se fosse aquele exemplo daquela animação do personagem jogando futebol. Ele está numa fase do movimento especializado. Então, ele consegue pular corda, fazer danças, executar saltos e assim sucessivamente.
É possível concluir que os domínios das habilidades fundamentais levam ao aprendizado facilitado de habilidades específicas. Então, o que o Koff quer dizer aqui? Que se essas habilidades fundamentais forem vivenciadas de forma estratégica, adequada, ele pode ter mais facilidades para aprender habilidades específicas. Então, por isso é importante nós trabalharmos tão bem o contexto da educação física na escola ou em quaisquer outros espaços de intervenção. O desenvolvimento especializado depende do tempo de reação, da velocidade do movimento, coordenação, tipo do corpo, altura, peso. Observe que tem fases estágios que nós seguimos, mas elas são impactadas por esse conjunto de variáveis. Velocidade, peso, corpo, coordenação, costumes, a própria cultura, que é o que nós colocamos, a pressão da sociedade, as questões emocionais. Então, esse sujeito ele vai se desenvolver, mas todos esses fatores impactam aquele aprendizado, desenvolvimento e crescimento motor ao longo da vida dele. Então, entre os 7 e 8 anos, estágio de transição, o indivíduo começa a combinar e aplicar diversas habilidades desse movimento fundamental para executar outras habilidades especiais em ambientes esportivos e recreativos, por exemplo. Ele começa a andar em cordas, pular cordas. Então, nesse estágio, é importante que nós ajudemos os nossos alunos a terem um controle motor maior para que eles aprendam de forma competente. E o que é competente? É aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Vivenciar atividades voltadas para o sucesso. Ele deveria ter sucesso ao executar essas atividades a partir das nossas orientações. Entenda o sucesso, não o sucesso como esse que nós estamos acostumados a observar, até meio que de forma pejorativa, sucesso. Todo mundo tem que ter sucesso. Quando eu refiro meu sucesso aqui, é que seja qual for o movimento, ele deveria ser vivenciado de forma atrativa, promovendo a prontidão para que o sujeito aprenda corretamente. Estágio de aplicação, entre 11 e 13 anos. O sujeito ele está, vamos dizer, sofisticado no que diz respeito ao seu cognitivo e tem uma base de experiência já consolidada, porque ele aprendeu anteriormente. Então, ele tem inúmeros aprendizados. Começa a tomar decisões específicas, baseado numa série de fatores do próprio ambiente, das habilidades adquiridas, habilidades essas que são mais complexas e que vão ser refinadas ainda mais conforme ele vivencia jogos, outras atividades específicas, enfim, esportes, entre outros. Perceba que nós estamos crescendo gradativamente e esse indivíduo aprende no dia a dia. E aqui nós chegamos ao estágio de utilização ao longo da vida. Relembrando, todos esses estágios estão naquela ampulheta proposta Gala e que está disponível no material para leitura. Então, a utilização ao longo da vida ocorre a partir dos 14 anos e ao longo de toda a vida do sujeito. Então, em essência, representa a combinação de todos os estágios. É o momento que ele aglutina tudo que ele aprendeu e ele vai refinar ainda mais ao longo da vida. Deve ser visto como uma continuação de um processo que dura a vida toda. Tempo, dinheiro, equipamentos, instalações afetam esse estágio. Então, por quê? Por que, de fato, isso afeta? Porque é aquilo que eu falei, fatores ambientais. Quanto mais adequados eles forem para promoção de vivências, experiências, aparentemente, mais o aluno aprende. Então, o modelo de ampulheta é apenas um instrumento que nos ajuda a ver de forma visual o que acontece e que nos ajuda a explicar exatamente o que nós falamos anteriormente, hereditariedade, que impacta em fatores ambientais. Então, aqui eu tenho a base da ampulheta, movimento reflexo, rudimentar, fundamental até o especializado, restrições do ambiente, restrições do próprio indivíduo e restrições da tarefa. Então, perceba o seguinte, ó, aqui o ambiente é interessante, aqui ó, não tem a tampa nessa vasilha, ela é aberta. Por quê? Porque o ambiente, nós não temos controle pleno sobre o ambiente. Então, é por isso que essa aqui não tem a tampa, diferente daqui da hereditariedade. A hereditariedade, ela tem uma tampinha aqui que é fechada. Ó. Por que essa tampa é fechada? Porque são fatores que nós carregamos já hereditariamente, questões genéticas. Vindas dos nossos pais, do nosso DNA,
mas que relacionam-se plenamente ali com os fatores que fazem com que nós nos desenvolvamos no dia a dia. Mas, em linhas gerais, a ampulheta ela é alimentada dessa maneira. Então, o indivíduo aprende sobre o controle motor e competências do movimento no dia a dia e vai subindo degrau a degrau, sendo influenciado aqui por essas diversos fatores, né? Como eu coloquei anteriormente. E alimentado pela hereditariedade e pelo próprio ambiente. Nós não conseguimos mexer, muito influenciar na hereditariedade, mas o ambiente é um tipo de variável que nós conseguimos manipular. Então é aquilo, se o espaço o ambiente é propício, apresenta restrições que são adequadas, esse indivíduo ele vai adquirir ainda mais competências. Então eu trago o exemplo aqui, a hereditariedade, foi o que eu expliquei anteriormente, ambiente. Até marquei, ó. Restrição do indivíduo, restrição do ambiente, gestão da tarefa. Esse triângulo aqui, ele acaba contribuindo para ali o desenvolvimento de habilidades do sujeito. Então, aqui, cada um tem uma montanha, que nós chamamos, a metáfora da montanha intrigante, porque vê a humanidade como toda, antes de a gente pensar sobre essa montanha. Cada um tem uma montanha individual, cada um de nós somos particulares, apesar de nós termos a ampulheta que explica as fases e os estágios, cada sujeito vivencia a sua montanha. Então é importante a gente ter clareza sobre isso também. Por mais que tenhamos os referenciais da literatura, a gente precisa ver o indivíduo de forma muito específica e individual. Ok? Cada um de nós sobre a sua própria montanha. Então, é importante que nós tenhamos clareza. Então, assim como hoje você, profissional ou estudante de graduação, está concluindo seu curso superior, o professor ele concluiu, se especializou, fez pós, mestrado, doutorado, enfim, uma montanha individual que cada um terá a oportunidade de concluir. Vivenciar. Então, é importante a gente pensar nisso para os nossos alunos. Cada um é individual, cada um tem aspectos pessoais, genotípicos e fenotípicos que influenciam o seu desenvolvimento. Então, como estrutura explicativa, a ampulheta é essa montanha triangulada, né? A ampulheta triangulada e a montanha, elas nos ajudam a entender tudo isso que eu falei aqui e o que está previsto na teoria. Em linhas gerais, pense na ampulheta como uma série de degraus. Cada sujeito vai subindo o degrau conforme os estímulos que recebe. Então, os dois apresentam possibilidades para cada pessoa tem de subir sua própria montanha e ver como se configura o desenvolvimento de cada sujeito. Então, nós temos um conjunto de dilemas que fazem parte desse instrumento. Tá? Eu até pergunto para os meus alunos, o desenvolvimento motor é uma montanha ou uma ampulheta? Qual dessas visões está certa? Uma está certa, a outra está errada? O que você tem a dizer? Na realidade, não existe nenhuma certa nem uma errada. Elas são complementares. Então, você pode aprender observando os diversos instrumentos para chegar às suas conclusões à luz da literatura clássica atual. É isso que eu falo para os meus alunos. Então, observe os instrumentos e chegue às suas conclusões. Então, por exemplo, quando o bebê, a criança, o adolescente tem a oportunidade de prática, um ambiente direcionado para o sucesso, ocorrem as diversas habilidades. Então, a ausência de oportunidades, então, o que são oportunidades? São os affordances. Consequentemente, compromete a aquisição de habilidades de movimento. Então, é importante a gente ofertar oportunidades para os nossos alunos. Na fase do desenvolvimento fundamental, meninos e meninas começam a desenvolver um conjunto de habilidades básicas. Correr, pular, saltar, arremessar. Então, é importante que a gente pare de pensar que as crianças aprendem apenas automaticamente. Elas precisam ser estimuladas. Então, as habilidades de movimento fundamental da criança, que começa a frequentar a escola na maioria das vezes, se encontram incompletas. Então, é só você perceber quando a criança ela entra na escola. Eu percebi isso muito fortemente com meu filho. Apesar
de nós ofertarmos várias possibilidades de aprendizado quando ele se relaciona, vai para a escola, pratica esportes ou vivencia outras possibilidades específicas, o indivíduo aprende muito mais. Então, os primeiros anos escolares oferecem uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de habilidades do movimento fundamental até a chegada do nível de proficiência. Lembra? É o topo da pirâmide, o topo da ampulheta de Gala. Então, essas mesmas habilidades serão incrementadas e refinadas até o momento que o indivíduo chega no contexto das habilidades de desenvolvimento especializado, que são extremamente valiosas para o nosso cotidiano. Ok? Lembrando aqui a ampulheta, a gente consegue fazer o controle aqui do estilo de vida, está relacionada com a base ambiental, que é a seta verde, mas dificilmente temos dificuldade de operar aqui na hereditariedade. Então, observe aqui um outro exemplo, que a hereditariedade é um monte de areia que vai sendo depositada dentro da ampulheta. Ela vai sendo depositada. Então, não tem muito o que fazer. Mas aqui eu tenho um estilo de vida, que eu consigo operar e mudar. Então, às vezes, você tem um fator específico, fatores de risco para uma determinada doença, você consegue controlar aquilo, se alimentando bem, vivendo melhor, dormindo bem. Mas nada garante que fatores de hereditariedade promovam uma doença específica, um câncer, um AVC, um infarto ou uma doença. É importante que a gente observe aqui a base ambiental, voltada para o estilo de vida. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de ampulheta também, apresentado pelo professor Galahu. Então, aqui, cada um de nós precisa de uma estrutura teórica para que nós façamos a nossa intervenção na educação física. Então, eu estou apresentando um conjunto de estruturas teóricas para você. Você não precisa concordar, nem discordar plenamente, mas observar que há essas teorias que vão ajudá-lo a ofertar suas atividades no dia a dia. Então, o modelo de ampulheta triangulado é um dos modos de ver o processo de desenvolvimento. Então, eu pergunto, qual que é a sua estrutura teórica? Eu já te apresentei uma. E alguns teóricos. É importante que você busque outros e chegue às suas conclusões. Como ela afeta o seu trabalho? Como professor, técnico, fisioterapeuta, pai, enfim. Ok? É importante você pensar constantemente nisso. Essa foi a aula. E espero que você tenha se apropriado. Reveja essa aula novamente para que você chegue às suas devidas conclusões. Até a próxima aula.